Olá pessoal, gente linda do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês o relato do meu parto. E eu já tinha feito esse vídeo, né? Só que na hora de eu editar eu percebi que o meu microfone, ele não estava muito bem, ele estava dando um mau contato aqui, e aí eu falei, vou ter que gravar novamente essa parte. Então vocês vão ver, aqui é outro dia, eu tô com outra roupa, mas eu fiz essa abertura novamente para vocês, para explicar essa parte. E fiz um videozinho aí no começo para vocês verem como que foi, né, essa espera toda aí, ficou bem bacana, tá? Eu postei mais lá no Instagram, então corre lá para dar uma olhada, lá eu sempre tô postando coisas diferentes do que eu posto aqui, e lá eu tenho esse contato mais de perto, porque a gente não precisa fazer edições e tudo mais, lá é tudo mais ao vivo mesmo, tá? Então, corre lá no Instagram, vai dar uma olhadinha, e lá você fica mais de perto, a gente tem essa troca, tá? Muito mais perto do que aqui no YouTube. Mas eu sempre procuro trazer aqui para vocês também, né, tudo o que tá acontecendo. E o relato do parto, eu tive que trazer aqui para vocês, né, que acabou virando aí um testemunho, né, e vocês vão ver aí no decorrer, dá uma olhadinha no vídeo, que tá muito bacana, que tá muito legal. Eu começo explicando que no momento em que eu comecei o vídeo, o meu peito já começou a vazar, então vocês vão ver aí no próximo, que tô com a blusinha manchada ali, é coisa de mãe, tá? Vida real, vida que segue, e a gente é assim, depois que se torna mãe, você tem que seguir. Eu não tô aqui disfarçando, eu não tô aqui mentindo para vocês, eu tô aqui sendo mãe, vida real, no dia a dia, e como que a gente tem que se virar agora, depois que a gente se torna mãe, né, de um bebê, porque já é a minha terceira gestação. E nesse começo eu também explicava que eu tenho 35 anos, eu sou mãe de 3, eu tenho uma filha de 19 anos, a Caroline, tenho a Alana de 8, e agora nasceu o Arthur. Como que foi a descoberta da minha gravidez? Expliquei também que eu sou CLT, eu trabalho fora, sou registrada numa fábrica, e também sou terapeuta, apesar de não estar atuando tanto nesta área hoje, mas estou partindo para uma outra área, mas esse assunto para um outro vídeo, para uma outra conversa, um bate-papo legal que a gente precisa ter aí para explicar um pouquinho mais. Porém, eu não atuo nessa parte, mas eu estou aí no meu dia a dia, sendo mãe, dona de casa, trabalhadeira, né? Trabalho fora, CLT, e tento dar conta de tudo, e tudo que está acontecendo na minha vida, como que foi, eu explico aí para vocês. Então, eu espero que vocês gostem aí, tá? Já deixa o seu gostei aí, já segue aí o canal para fortalecer, e envia aí para uma pessoa que está tentando engravidar, que gosta desse tipo de assunto, né? O que aconteceu aí comigo, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, já envia para essa pessoa aí, e eu espero que vocês gostem, tá? Até mais. E assim, como eu já tenho 35 anos, eu não tinha na minha mente a vontade de ser mãe novamente, pelo menos por enquanto, né? Eu esperei 10 anos da primeira para a segunda gestação, então agora eu estava esperando um pouquinho mais. Daqui uns 2 anos, mais ou menos, eu já pensava, né? Daqui uns 2 anos eu vou ter mais um filho aí, e aí eu encerro, né, essa fase aí, né, de começar novamente a ser mãe, porque quando a gente inicia, né, sendo mãe, a gente se torna mãe, a gente nunca mais deixa de ser mãe, independente da sua idade ou da idade do seu filho. Então, eu queria esperar um pouco mais, essa era a minha vontade, mas os planos de Deus é diferente para cada um de nós, né, e a gente questiona, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e o amanhã ele pertence a Deus, e ele sabe de todas as coisas, e ele encaminha, né, a nossa vida do jeito que tem que ser, da maneira que tem que ser, quando a gente coloca, né, nas mãos dele. E eu tenho feito muito isso, eu tenho colocado muito nas mãos de Deus, pedindo para Deus me direcionar, que seja a vontade dele e não a minha. E quando eu descobri, foi assim, no comecinho de 2025, né, eu
estava lá no meu emprego, no meu serviço normal, trabalhando, e no meu emprego é assim, eu cuidava, né, hoje eu já não estou mais nesse setor, devido à minha gravidez, fui tirada, né, desse setor, passada para um outro. Por quê? Eu cuidava de mulheres, de bancas, só que eram para fora dali da empresa onde eu trabalho. E aí eu pegava o carro, ia até elas, né? Então eu rodava a cidade inteira e carregava sacos de serviço pesado, lata de cola pesada, latas de 20 litros, assim, são bem pesadas e tal. E eu continuava fazendo o meu serviço normal, porque eu não tinha a intenção de engravidar nesse momento. Quando eu peguei dengue, eu e o meu marido, né, nós dois pegamos dengue, e aí eu passei muito mal, fiquei muito ruim mesmo, fiquei uns dias de atestado em casa, e fiz o tratamento, né, da dengue, eu passei muito mal, de verdade, minhas plaquetas foram muito lá embaixo, eu tive que repor, né, um monte de vitamina e tal. E aí, depois que passou, eu voltei a trabalhar e percebi assim que meu ânimo estava normal, que eu estava, né, seguindo a minha vida normal, porém, meu estômago continuava ruim e eu vomitei bastante, né, por causa dessa dengue que me deu. E o meu marido continuou normal, né? Ele é difícil até de pegar gripe. Quando eu percebi que eu estava com o meu estômago ruim ainda e não melhorava, nada que eu fazia melhorava, eu pensei, né? Eu vou ter que entrar novamente com a medicação, né, para fazer o tratamento da minha gastrite nervosa. Ok, fui até o médico e perguntei: olha, tá acontecendo assim, assim, eu acho que eu tô com a minha gastrite e eu preciso fazer esse tratamento aí. Tá. Como é de praxe, né, o remédio ele é forte, é feito o exame só para desencargo de consciência. E tranquilo, até aí, gente, estava tudo normal para mim, quero deixar isso bem claro. Eu não senti nenhum sintoma. Aqueles 3 meses de gravidez que todo mundo fala, que dá enjoo, que isso, que aquilo, que eu passei na gravidez anterior, até o final eu tive enjoo, vomitei bastante, fiquei muito mal, nada parava no estômago e tudo. Eu tive tudo isso. Só que nessa eu não tive sinal nenhum. Então, para mim, a vida estava seguindo normal, né? Só a única coisa que me incomodava era o estômago aqui tá meio virado. Eu não estava conseguindo lidar muito bem. Eu já assim mais pertinho de mim, mesmo assim ainda continua mostrando aqui. Ai, gente. E bora lá que a gente é mãe. Então, fiz o exame, voltei para o serviço e continuei lá no meu dia a dia. Meu marido que foi buscar o exame para mim, né? E ele chegou, eu lembro dele chegando assim todo saltitante, porque ele queria, né? Por ele eu já tinha tido antes, mas não estava nos meus planos, porque eu tinha outros planos, e eu vou comentar com vocês mais sobre isso, né? Eu tinha outros planos, estava na minha mente fazer outras coisas, e aí ele chegou todo saltitante, entregou o resultado na minha mão, e eu, na hora que eu abri o resultado, que eu vi que eu estava grávida, e eu meio que perdi o meu chão, né? E eu não estava querendo acreditar. Para mim foi um choque muito grande, porque eu estava com outros planos, né? E eu não imaginava aquilo naquele momento, então eu não me via nessa situação. Não que eu rejeitei, mas eu tive um choque muito grande, eu tomei um susto muito grande naquele momento e pensei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer com os meus sonhos? O que, que acontece com os meus planos daqui para frente? O que, que eu vou fazer? Me ajuda, me direciona, né? E, enfim, falei, bom, agora eu preciso ver se tá tudo bem. Por quê? Porque eu engravidei, tava um fluxo normal ali para mim, todo mês, a regra certinha, não sentia sintoma nenhum, então eu falei, bom, eu devo estar de muito pouco tempo, né? E aí, exame de sangue, ele já acusa. E marquei uma ultrassom,
tanto que eu marquei até uma transvaginal, né, porque até os 3 meses a gente faz aquela transvaginal, que é por baixo, não é por cima da barriga, porque quando tá muito novinho não dá para ver por cima da barriga. E eu marquei essa transvaginal. É interessante, né? Aí fui, né, nessa consulta. Chegando lá, o médico falou assim: você não sabe de quanto tempo você tá? Eu falei: não, não sei. Ele falou: vamos ver se dá para ver. No que ele bateu por cima, ele não fez por baixo. No que ele bateu aquele aparelhinho por cima na barriga ali, já deu para ver a criança gigantesca. Gente, aonde estava, não sei, porque minha barriga não estufou. Assim, nesses 3 primeiros meses, nada aconteceu no meu corpo, nada de diferente. As minhas roupas estavam servindo, eu usava as minhas calças jeans apertadas, né? E nos 3 primeiros meses, principalmente, né, o pé da barriga incomoda bastante, qualquer roupa apertada que você coloque. E eu não senti nada disso. E aí, na hora que ele bateu, ele falou assim: mãe, sua gestação já é de 3 meses e tudo. Gente, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu falei: meu Deus, aonde eu tava? Como assim? O que, que aconteceu nesse meio tempo que eu não percebi? Né? Eu não sei nem te dizer quando foi que eu engravidei. Então é um mistério muito grande, mas o trabalhar de Deus, ele é muito lindo. E a gente não entende. Na hora eu percebi que eu fiquei muito confusa, mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio muito grande. Eu estava com o meu coração em paz. E aí eu falei: Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de ser mãe novamente. Não na época em que eu queria, mas como eu coloco tudo nas suas mãos, então que seja feita a sua vontade. Só me ensina, né, a lidar com tudo isso, porque bagunçou tudo. Bagunçou minha vida, minha mente, os meus pensamentos, o meu dia a dia, minha rotina, tudo, bagunçou tudo. E aí eu contei, né, na firma onde eu trabalho, e aí eu já fui trocada, né, de lugar, fui colocada para fazer uma outra coisa que não pegasse peso, que não tivesse toda essa... é, não fazia parte do serviço onde eu estava ali, que era onde eu pegava peso e tudo mais. E aí começou aí, né, a minha gravidez seguiu normalmente. Até então, enquanto eu não sabia que eu estava grávida, nada acontecia. Eu peguei o resultado, vi que eu estava grávida no outro dia, parece que a barriga faz assim, ó. Uf, bom, agora você sabe, agora eu vou mostrar para todo mundo. Gente, foi uma coisa inacreditável. Minhas calças já não serviam no outro dia, minhas roupas já não entravam, tudo já me incomodava, já comecei a sentir enjoo, comecei a sentir aqueles incômodos e coisas da gravidez, né? Inacreditável. Como que o nosso corpo ele trabalha, né? É tudo psicológico mesmo, realmente. E aí, tá, estou grávida, segue a vida. Passaram, né, o tempo, e eu fui me acostumando com isso. Eu falo assim, que o trabalhar de Deus ele é tão lindo na nossa vida, que a gente nunca entende, né, como que Deus vai fazer. Mas naquele momento eu só tive fé e falei para Deus: Deus, não estava nos meus planos, mas eu sei que eu preciso do enxoval, eu preciso das coisas, eu não estou preparada para isso, né? Eu não sei de onde vai sair, não sei de onde vai vir, mas se foi um presente do Senhor, o Senhor vai suprir todas as necessidades. E foi isso que Deus fez, né, na nossa vida. Meu filho tem de tudo, graças a Deus, sabe, a gente conquistou, a gente conseguiu, Deus abriu portas, e a gente mesmo comprou, conquistou, a gente que foi atrás, não que a gente, eu não quero nada ganhado, não, a gente aceita de bom coração, mas Deus fez de uma maneira tão perfeita que Deus nos deu condições de comprar do jeito que a gente queria comprar, de fazer do jeito que a gente queria fazer, né, a nossa vontade, as nossas escolhas. Então Deus fez, foi perfeito, do jeito que Deus fez. Até os meus 6 meses, quando eu completei 7 meses, do nada, eu comecei a passar muito mal.
a minha pressão não ficava boa, a minha glicemia baixava direto, eu sentia muita tontura, muita dor de verdade. Teve um dia em que eu achei até que eu ia ganhar antes da hora, eu tive uma contração muito forte. E como uma gravidez é diferente da outra, estou falando aqui da minha terceira gestação, eu tive duas, gente, é tudo diferente, nada igual uma da outra. E dessa última gestação, eu tive as contrações de treinamento, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não fazia nem noção de como que era isso, porque eu não tinha passado por isso de nenhuma das minhas duas gestações. E aí eu comecei a sentir essas contrações, né? Coisa que eu não nem sabia como que era. E, gente, começou a me dar, e eram umas contrações muito fortes. De eu chegar aí para o hospital várias vezes achando que eu ia ganhar. Teve uma vez que eu cheguei a ajoelhar no chão, falei, meu Deus, agora eu vou ganhar, agora vai vir. E eu achava até que ia sair parto normal, de tanta dor que me dava. Tá. E tudo isso aconteceu nesses 3 meses, né? Eu cheguei a tomar Ultragestão para poder segurar, né? Para poder parar com essas contrações. Eu fui acompanhada pelo médico. Eu passei tanto no postinho, né? No nosso SUS, mas também paguei o médico particular para fazer o pré-natal junto com ele e tive esse acompanhamento, então estava tudo seguro, tudo certinho, mas nesses 3 últimos meses me deu esse trabalhozinho aí, e eu sem saber o porquê, mas eu fazia exame, fazia reposição de ferro, ferritina, um monte de coisa, e eu tô escutando, parece que o Arthur acordou. Já já eu trago ele aqui para vocês verem, minha filha tá lá olhando ele, tá? E aí, essa turbulência toda acontecendo e eu sem saber o porquê. E aí eu cheguei a afastar, né, praticamente no último mês, eu não consegui mais ir trabalhar, eu fiquei em casa, e nesse tempo eu fiquei muito em repouso, tudo, né, isso tudo acontecendo, fazendo os exames, repondo as vitaminas e tudo mais, todo aquele turbilhão, mas eu sem saber o porquê que isso tudo estava acontecendo. Pronto, gente, fui lá buscar o meninão, tá aqui mamando já, e vamos seguir desse jeito, tá? Então, como eu estava dizendo, aí nesse um mês que eu fiquei em casa, né, sem entender direito o que estava acontecendo, eu achei que eu não ia conseguir segurar até o final, na gravidez dele, né, mas graças a Deus consegui levar até o final. Eu ganhei ele no dia 1 de dezembro, né, exatamente no dia 1º, foi o presentinho de Natal mesmo que Deus nos deu. E aí, para ser mais rápido, né? No momento do parto, a minha filha mais velha que entrou comigo na sala de cirurgia. Até então, para mim estava tudo normal, para todo mundo, né? Tava tudo normal. Eu cheguei lá com as contrações de treinamento que não paravam, tal. Mas eu estava tranquila, já sabia como que era o procedimento, já tinha tido 2 cesarianas e eu estava em paz comigo mesmo, sabia que em pouco tempo eu ia escutar o chorinho dele, que eu ia pegar ele no colo, né? Tava pedindo para Deus para que ele estivesse ali naquele momento, no momento do parto, né? Que fosse as mãos dele ali na hora, que acho que o medo de toda mãe é chegar ali naquele momento, né? Você escutar que tirou seu filho e você não escutar o choro, então você fica ali, você entra naquela apreensão um pouco, né? Mas eu já sabia como que ia ser, então eu estava tranquila, mas ao mesmo tempo, né, com o coraçãozinho apertadinho, né, só esperando que chegasse logo aquele momento, que aquele momento fosse mágico, maravilhoso. E a minha filha quis entrar comigo, para ela também foi muito bom, né? Porque na minha segunda gestação ela não conseguiu entrar, ela só tinha 10 anos, e dessa vez ela com 19, ela pôde ser a minha acompanhante. Então ela viu o parto dele, né? Acompanhou no momento em que eu entrei na sala,
até o momento que nós saímos, ela ficou ali, né, junto comigo, me dando apoio, é, lá no hospital, né, ela e o meu marido foram a minha rede de apoio ali naquele momento, e foi muito bom, tanto para mim quanto para ela. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês, que eu até coloquei no título do vídeo, o trabalhar de Deus, ele é tão lindo, e eu preciso repetir isso várias e várias vezes para que vocês entendam como que Deus trabalha na nossa vida. No momento em que tiraram o Arthur, né, a médica comentou com o ajudante dela que estava de frente, falou assim, ele mama resmungando, tá? É normal. Às vezes ele conversa com ele mesmo, fica mas tá aqui. Tá gostoso de TT, né, mamãe? E aí a médica comentou com o ajudante, falou assim, nossa, ela está com uma endometriose ferrada aqui. E aquilo eu já, né, fiquei meio em alerta, falei, nossa, será que eu escutei isso mesmo? Será que é de mim que tá falando, né? Fiquei meio na dúvida ali, mas prestando atenção na conversa, porque você não vê o que está acontecendo, mas você está ali, você está ciente do que está acontecendo, você sente eles mexendo ali em você, e agora o outro peito está vazando, maravilhoso. E aí eu ali prestando atenção, né, em tudo aquilo, a médica veio do lado de cá, né, daqueles panos que eles colocam pra gente não enxergar nada ali, ela veio do lado de cá e falou assim pra mim, mãezinha, você demorou muito para poder engravidar? Aí eu falei, não demorei. Tanto que quando eu descobri eu já estava de 3 meses. Aí ela, tá. Aí eu, né, falei, mas por quê? Já logo nem deixei ela morrer o assunto. Eu parei ali para receber a encomenda do Mercado Livre, tá? Que chegou aqui, mas é isso aí, gente. Né, meu amor? Então, aí eu perguntei para a médica, né? Falei, doutora, mas como assim? O que aconteceu? Ela falou assim, mãe, o seu útero ele está com endometriose, ele está inflamado por inteiro. E aí eu tomei um susto, né? Foi um baque ali naquele momento, mas sabe quando você não... eu não liguei os pontos ali na hora. Falaram, eu vou fazer o que dá para fazer aqui, e aí depois você vai ter que entrar com um tratamento, tá? Falei, tá bom. E tá. Foi feito ali, né, a cirurgia, fechou tudo bonitinho e tal. E aí eu comecei a sentir muita dor. E eu nunca tive esse tipo de problema, porque a endometriose, eu sei que ela causa muita dor, né, muita cólica. Pra quem tem, né, isso é horrível. E aí eu, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali, eu falei, meu Deus, como assim, né? Eu não entendi muito bem, né? Mas aí depois eu fiquei com muita dor, né? Ali, e eu tomei bastante remédio lá e a todo momento eu enchia o saco das enfermeiras, falando que eu tava com muita dor, e aí cada hora elas me traziam um remédio diferente, tacava remédio ali no soro, e tramal, e um monte de remédio ali, e eu sentindo aquela dor. Minha filha tá fazendo barulho aqui, vocês não ligam não, tá? Eu tô fazendo um vídeo e ela tá aqui, ó, na cama aqui do lado, fazendo barulho. Isso eu falei pra ela, não faça barulho. Mas ela tá aqui, criança. Mãe, né, gente? Mãe tentando fazer as coisas com os filhos. Um que conversa, o outro que mama, o outro que faz barulho. Aí, depois, né, que passou tudo isso, a gente fica 2 dias lá e tal, e veio para casa, aí eu comecei a refletir em tudo que aconteceu, no que eu escutei naquele momento, o que tinha passado na minha vida, aquele furacão, aquele mini furacão, né, que passou assim, e eu sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí eu falei, pensando comigo mesmo, né, falando com Deus, eu falei, meu Deus,
como que é o seu trabalhar? Por quê, gente? Endometriose, para quem conhece ou para quem sofre com isso, para quem tem, né, sabe que a gente não consegue nem engravidar. Filha, a gente não consegue nem engravidar. A endometriose, ela atrapalha, né? Eu conheço muita gente que tem endometriose, que teve endometriose. O tratamento é muito complicado, é longo, e não há, assim, uma certeza de que vai dar certo, de que vai conseguir engravidar e tudo mais. A pessoa sofre muito, né? Na época menstrual, sente muita cólica, muita dor. É bem complicado lidar, né, com a endometriose. E aí eu parei para pensar em tudo isso. Eu falei, meu Deus, os meus planos, olha como que Deus age. Os meus planos seria daqui 2 anos engravidar. E o que que aconteceu? Eu engravidei sem saber, passei por tudo isso sem entender, sem saber o porquê. E ali na hora eu parei e falei, meu Deus, e se de repente eu tivesse esperado esses 2 anos? Se fosse na minha vontade e não fosse na sua? De repente essa endometriose já não me deixaria mais engravidar. Já não, eu já não conseguiria mais, né? Talvez isso iria piorar, talvez me desse alguma coisa, né, lá na frente, ou o tratamento demorasse demais. Eu já tenho 35 anos, então se demora 5 anos aí para tratar, né, essa endometriose, como que ficaria tudo isso? Então, assim, na hora eu entendi o trabalhar de Deus, o agir de Deus, como que Deus fez para que tudo corresse conforme a vontade dele, porque o Arthur Miguel é uma promessa do Senhor na minha vida. Quando eu engravidei da minha segunda filha, ele chega e suspirou agora. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu sabia que eu estava grávida de uma menina e eu falei para o meu marido, você pode escolher o nome, né? A minha filha, ela chama Lana Heloísa, meu marido que escolheu, e eu sabia que viria menina. Mas, na época, eu me lembro de ter sonhado que eu tinha um filho homem após o nascimento da minha filha. E esse menino, ele entrava para tomar banho com o meu marido, né? Ele já estava grandinho já. E eu me lembro de chamar ele por Arthur Miguel, chamar ele pelo nome. E aí eu acordei, né? E falei, meu Deus, será que eu terei um menino? E aí eu fiquei com esse nome guardado na minha cabeça. Eu até escrevi num caderninho meu velho, antigo, qualquer hora eu vou ver se eu acho ele. Mas esses dias mexendo nas minhas coisas eu vi ele, né, um pouquinho antes de saber que eu estava grávida, e eu vi esse caderninho com esse nome Arthur Miguel, né, e ali ficou, né, aquela promessa do Senhor na minha vida, mas para mim, né, estava seguindo a minha vida normal. E aí, agora me aconteceu isso, né, conversando, gente, eu quero participar do vídeo. Eu posso me apresentar? E aí, depois de tudo isso, né, eu refletindo, eu percebi quão lindo foi o trabalhar de Deus, né, na minha vida. Porque se o Arthur Miguel era uma promessa, nada poderia impedir que ele viesse, né? Nada poderia parar a vontade do Senhor na minha vida. Nem a minha própria vontade poderia, né, que se fosse no meu tempo, talvez não daria tempo. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E eu tive que trazer isso aqui para vocês, eu tive que contar essa parte da minha história para vocês, como que foi que eu descobri, né, que eu estava guardando, né, eu falei, eu vou contar depois, né, como que foi que eu descobri e tudo mais, em algum outro vídeo, e aí eu apresento ele, mas eu não sabia que eu descobriria tudo isso que aconteceu na minha vida, que eu passei e que eu venci, que Deus esteve comigo ali naquele momento, sem saber que tudo isso estava acontecendo, para depois eu vir aqui contar que o parto do meu filho acabou se tornando aí um testemunho, né? Ele é um propósito de Deus, e desde quando eu estava grávida,
na igreja já tinha falado que ele era um propósito de Deus na minha vida, mas a gente nunca entende, né? A gente, na hora que é falado, a gente não tem a sabedoria que Deus tem. A gente não tem como saber, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele já conhece o nosso amanhã, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso dia a dia. Então, assim, eu senti no coração de vir trazer para vocês, de contar essa minha história, de mostrar esse meu milagre, né? Que eu carreguei 9 meses esse milagre, sem saber que seria um milagre na minha vida, né? E até emocionante a gente falar sobre isso, porque é, a gente que é mãe, a gente sabe, é, você não planeja um filho, mesmo que não seja planejado. Mas a partir do momento em que você sabe que ele tá ali, que você se torna mãe, você se torna mãe antes dele nascer, você sente o amor, você sente, você quer protegê-lo, você quer amá-lo, você quer tê-lo com você, e saber que ele podia estar correndo qualquer tipo de risco, é muito louco você parar para pensar, né, em tudo isso, no que poderia ter acontecido, conseguir se levar essa gestação até o final, mas Deus fez da maneira perfeita, Deus fez na hora certa, do jeito que tinha que ser, da maneira que tinha que ser, e hoje eu celebro aqui essa vitória nos meus braços. E para honra e glória do Senhor, o meu filho ele nasceu tão saudável, né? E vocês, não sei se vocês viram, né? Nos últimos vídeos eu vou tentar deixar uma foto aqui para vocês verem. Eu tirei uma foto no último dia, o tamanho que estava minha barriga, eu fiquei muito grande, eu engordei 20 quilos nessa última gestação, nunca tinha engordado tudo isso, nenhuma das minhas 2 gestações eu não engordei tudo isso, e eu engordei agora, né, 20 quilos aqui dessa criança, mas nada impediu que ele nascesse grande, saudável, lindo, cheio de saúde, esperto. Ele nasceu com 4 quilos e 85 51 centímetros. Então, tá aí a minha grande vitória, a nossa grande vitória. E eu senti no coração de vir contar aqui para vocês, para mostrar para vocês que aqui é vida real. Aqui eu não tenho por que disfarçar, eu não tenho por que mentir. Eu sou o que eu sou aqui no meu dia a dia. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, trabalhadeira. As coisas acontecem nas nossas vidas, não é só na minha, não é só na sua, né? Então, às vezes, essas coisas ruins também acontecem, vêm para nos testar, vêm para mostrar que Deus está na nossa vida, que Deus está trabalhando, né? Mas também coisas boas acontecem, assim como aconteceu na minha vida, essa vitória, também pode acontecer na sua. Então, assim, você que é mãe, um primeiro, segundo, terceiro, quinto, 20º, não importa quantos filhos você já teve, a gente pode passar por isso a qualquer momento na nossa vida, pode ter alguma dificuldade para ter os nossos filhos, né, para continuar com saúde até o final da gestação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Para você que é tentante, para você que tem essa endometriose, para você que é mãe de primeira viagem, a única coisa que eu digo assim, que eu deixo claro, é confia em Deus, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento exato, Ele sabe quando Ele vai te dar, o porquê Ele vai te dar, como Ele vai te dar, é promessa de Deus na sua vida, é só confiar, que depois de tudo você também vai contar aí a sua vitória, você também vai chegar lá, você também vai vencer, você também vai falar, olha, eu passei por isso, e teve coisa que eu passei que eu nem sabia que eu estava passando, mas Deus, Ele cuidou do começo até o final. E é isso, vou deixar aí para vocês, né, eu tô aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, o cabelo como que tá
fazendo uma equitação, porque mãe não tem tempo, gente, mas a gente arruma, né? Então tô aqui, tô para tirar a sobrancelha, gente, minha sobrancelha, olha como que tá. Gente, nesses 15 dias eu vou falar para vocês. A unha só tá feita aqui, ó, porque eu fiz no sábado, para mim poder ganhar, né? Eu ganhei na segunda-feira, então eu fiz no sábado. E aí eu pedi pra menina fazer, como que fala? Não é alongamento. Não, meu Deus, não, ela fez uma, que coloca aquela capinha para poder proteger, blindagem, lembrei, gente, olha a cabeça da mãe como é que tá já, blindagem, e aí ela passou esmalte em gel, então tá feitinho assim, gente, por causa disso, tá? Porque, ó, e já tá crescendo bastante, ó, olha o tanto que já cresceu aí, ó. E aí eu já tenho que ir lá para poder tirar, né? Porque aí ela vai lixar esse daqui e tudo. E minha unha ela é grande, tá? Aí ela fez uma blindagem, passou esmalte em gel para poder durar mais, que eu falei para ela. Não sei quando é que eu vou conseguir vir aqui novamente. Então, capricha aí. Fiz o pé normal e a mão para durar um pouquinho mais, até eu poder me organizar, né? Até a gente criar uma rotina, porque não adianta você falar que você vai ganhar o filho hoje e amanhã você já vai ter uma rotina seguindo certinho, bonitinho. Você não vai dar conta, você não consegue, tá? Primeiro você vai se entender, você vai se colocar no centro, você vai começar a cuidar do seu filho, depois você vai entender a rotina dele, vai criar uma rotina para ele, mudar se precisa a rotina dele. Ele me deu trabalho os 3 primeiros dias, eu andava igual um zumbi. Meu marido ficou doido, ele falou, gente, eu não sabia que dava tanto trabalho, porque da minha outra filha, ela não deu trabalho, não trocou o dia pela noite, ele, os 3 primeiros dias, ele fez isso, gente do céu, a gente estava endoidando, mas deu tudo certo, conseguimos ajustar, e aí de pouco em pouco a gente vai se colocando em ordem, agora eu tenho aí, né, que me desdobrar para conseguir gravar para vocês ao mesmo tempo, cuidar dele, cuidar da minha outra filha, né? Eu tenho uma filha mais velha também que vem aqui, que me ajuda, mas eu também sou mãe dela, né? Então eu tenho que dar uma de mãezona lá, aqui, e cuidar do pequenininho aqui, mas as minhas 2 filhas, elas me ajudam bastante, então eu dou graças a Deus que eu tenho essas 2 babá aí para poder me ajudar. Eu vou mostrar aqui ele para vocês, só vou esperar ele acabar de mamar, tá bom? E aí eu venho para poder mostrar para vocês a mania, tá? De ficar aqui balançando. Não pode ficar fazendo isso, tá? Dar mamar para criança balançando. Mas a gente pega a criança no colo e já começa aqui, né? É coisa de mãe. Não, aliás, todo mundo faz isso, né? Pega a criança, é automático, a gente já começar a chacoalhar. E aí eu já venho para mostrar para vocês aqui, tá bom? Aqui, pessoal, o meu pequeno grande. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, ele inteiro para vocês. Tá nanando, acabou de mamar, então tá assim, ó, bem preguiçosinho, ó. Meu grandão. Vou tentar mostrar inteiro para vocês, gente, para vocês terem uma noção do tamanho dessa criança. Olha o tamanhozão, mamãe. Olha o tamanhozão, mamãe. Hoje ele tá com 15 dias, tá? E aí, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei com ele na primeira consulta dele, já dia. Ele estava com 8 dias, tá? Eu passei dia 8. Ele estava com 8 dias. E aí, na primeira consulta, eles já vê, né, como que tá o ganho de peso, mede ele novamente, porque quando ele sai do hospital, ele sai um pouquinho mais magrinho, porque desincha, né? Então, ele nasceu com 4,85, ele saiu com 3,700 e pouco. Ele deu essa desinchada, né? Mas é mamão, gente, que, pelo amor de Deus, ele mama bastante mesmo, tá? E aí, nessa primeira consulta, ele já tinha engordado 500 gramas, né? Desde que ele saiu do hospital, já tinha engordado 500 gramas em 8 dias, tá? E já estava com 53 centímetros. Então, ele nasceu com 51, já tinha crescido 2 centímetros aí. Então, essa criança grande aí,
que vocês vão ver muito agora, muito mesmo. A todo momento a mamãe vai estar gravando. E aí vai estar aqui esse príncipe aparecendo aqui. Dá tchau pra titia. Oi, oi, minha carinha de sono. Fala tchau. Fala, já deixa o seu gostei. Se inscreve no canal para ajudar aí o canal da minha mamãe. Deixa o seu comentário, o que você achou. E dê ideias aí para mamãe que vocês querem saber, tá bom? Que a minha mamãe traz aqui para vocês. Gente, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, de cada mamãe que estão aí. Que Ele possa realizar o sonho de vocês, de segurar aí, né, a bênção de vocês no colo de vocês, tá? Que isso possa se realizar na vida de todas nós. Um beijo no coração, até mais e tchau, tchau.